Vamos lá então, olha só, eu já tô na realidade aqui no meu estúdio falando de território da Copa, porque a gente vai começar com ele, conversar com ele que tá lá no estúdio do Ursão e Feiozinha, isso mesmo que chama o lugar? Então, o estúdio do Ursão e Feiozinha, tá esperando a gente, eu vi que ele tava só tomando nota, tava assistindo agora, sabe o quê? A coletiva da seleção brasileira, só para ver que os trechos que a gente separou, ele vai falar de outras coisas, porque ele não gosta do Daniel Alves. Mas seleção brasileira, Denis, é só daqui a pouco, né? Boa noite para você. Só no final. Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Mais um dia bem animado, Paulo. Eu gosto de fazer esse quadro da Copa, porque é assim, primeiro, já para deixar claro, só um pouquinho, Denis. Meus amigos, eu não entendo lufas de futebol. Então, eu estou habilitado para falar o que eu quero como torcedor. Daqueles que toma, sabe, tipo assim, refrigerante, cerveja, come churrasco e fala aquilo que não deve. Sou eu. Então, sintam-se representados. Vamos lá. A gente tem o que para começar agora aí? Marrocos e Croácia. Croácia, Paulo, hoje. Ah, hoje é Croácia mesmo. Hoje é Mas Croácia. tem a Costa Rica também. Tem a Costa Rica também. Eu tô sabendo. Sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu que finalmente a gente tem os azarões seguindo adiante. E a gente começa justamente com Marrocos e Croácia que estão avançando para as oitavas de final. Uma das surpresas da Copa, o Marrocos venceu o Canadá por 2-1, chegou aos 7 pontos e garantiu a primeira colocação do grupo F. Grande estrela do time, Hakim Ziyech abriu o placar para os marroquinos logo aos 4 minutos de jogo. Youssef En-Nesyri ampliou aos 23. Aguerd, contra, descontou para os canadenses, mas de nada adiantou. A seleção da América do Norte perdeu os 3 jogos e ficou no último lugar da chave. No outro jogo do grupo F, Croácia e Bélgica não saíram do zero. O lance capital da partida aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando Lukaku perdeu uma chance incrível após cruzamento de Torgan Hazard. Com o empate, os croatas chegaram a 5 pontos e avançaram na segunda colocação. Semifinalista em 2018, a Bélgica terminou em terceiro lugar e está eliminada da Copa. O brasileiro faz assim, ufa, não temos a Bélgica. Mas essa Bélgica que tá jogando agora não tem nada a ver com a Bélgica anterior, né? Essa que é a história, né? Na verdade, Paulo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a outra. É que assim, são quase os mesmos jogadores que venceram o Brasil, só que eles não jogam mais a mesma coisa, assim, eles já estão 4 anos mais velhos. Então, nesse ponto, por um lado, você tá certo, mas são os mesmos jogadores, mas realmente não tem nada a ver com a seleção que a gente enfrentou. Mas, Paulo, eu tô defendendo uma tese que, assim, ganhou do Brasil numa Copa, se prepare que as outras Copas sua vai ser amaldiçoada. A Alemanha hoje rodou, a Bélgica rodou e... Olha, indo por esse lado aí, a gente pode pensar que a gente não jogou na Copa anterior até o final, né? Então a gente pode ver que pelo menos todos estão ficando para trás. Isso quer dizer que pode chegar pelo menos até as quartas de final. Certo ou errado? O quem você diz? O Brasil? O Brasil, por conta dessas pessoas aí que jogaram contra o Brasil e... Não, a gente vai chegar até a final, Paulo. Não, vai chegar. Eu tô dizendo por ironia do destino, né? Isso que eu tô querendo dizer. Já é bom que a gente já não conta com a Bélgica, já não conta com a Alemanha, então nosso caminho começa a ser trilhado de uma forma bem mais tranquila, né? Então. Mas, Denis, e o fiasco da Alemanha, cara? Paulo, é assim, tudo causado basicamente pelo jogo do Japão, né? A estreia deles contra o Japão, que perderam o jogo de forma inesperada. E hoje por causa do VAR, né? O VAR deu uma aprontada hoje, Paulo. O VAR resolveu... Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver primeiro o fiasco dos alemães. A Alemanha e Costa Rica fizeram um dos melhores jogos desta Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira. Mas a vitória alemã por 4-2 não mudou os classificados do Grupo E, onde Japão e Espanha seguiram para as oitavas do Mundial. O primeiro gol da partida saiu logo aos 9 minutos de jogo. Musiala puxou o contra-ataque, abriu na esquerda e o lateral Raul cruzou na cabeça de Gnabry, que abriu o placar. No segundo tempo, uma chuva de gols. Aos 12, a Costa Rica avançou bem e chegou com liberdade ao ataque. Neuer defendeu uma boa cabeçada, mas no rebote, Terreda empurrou para o fundo da rede. A virada veio aos 24, dos pés do zagueiro Vargas, após uma jogada estranha na área alemã.
O resultado parcial ia classificando os costarriquenhos para o mata-mata, mas a alegria durou pouco. 3 minutos depois, Havertz empatou novamente a partida. Aos 39, Gnabry cruzou e Havertz marcou de novo, decretando a virada alemã. Füllkrug ainda teve tempo de ampliar aos 43, dando números finais à partida. Mas o esforço de alemães e costarriquenhos de nada adiantou, com japoneses e espanhóis seguindo vivos na competição. Ah, então já foi, tá vendo aí, ó. Tudo é... Tony. Oi, Tony, comenta aí, Denis, vamos lá. Ô, Paulo, hoje foi um dia legal, assim, além da Alemanha ter ficado de fora, né, como o pessoal viu aí no VT, mas a gente hoje teve uma pontinha de esperança que durou pouco, mas num certo momento a Costa Rica virou o jogo contra a Alemanha, ficou na frente, e se os jogos terminassem naquele momento, a Costa Rica passava junto com o Japão e deixaria eliminado Espanha e Alemanha. Só que aí a Alemanha fez o favor de ganhar da Costa Rica, foi eliminada não por causa disso, mas foi eliminada a Alemanha e ajudou e Costa Rica fizeram a Espanha. Então, se a Alemanha já visse que estava fora, podia ter abrido mão daquele jogo, perdia da Costa Rica e aí morria abraçadinho com a Espanha, mas eles resolveram vencer o jogo, mas eles tinham que golear, tinha que fazer muitos gols para eles poderem classificar por causa da vitória da Espanha, ou do Japão contra a Espanha, então eles tentaram fazer a parte deles, mas com a vitória do Japão acabou ficando difícil para eles e ficando de fora, mas seria muito legal ver a Espanha e a Alemanha morrendo abraçados junto, Paulo. Ia ser engraçado, né? Mas vamos ver então como é que foi o jogo do Japão, que no fim das contas estava perdendo e aí, sabe, né, foi... Cara, aquele segundo gol... Bom, eu vou deixar para comentar com você depois, vamos ver. Tá bom. O Japão voltou a surpreender na Copa do Catar e ainda selou o adeus da Alemanha no Mundial. A equipe asiática venceu a Espanha por 2-1 nesta quinta-feira no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Álvaro Morata abriu o placar do confronto para os europeus no primeiro tempo. A virada japonesa foi garantida com Hitsudon e Ao Tanaka na etapa final do confronto. Esta foi a segunda vitória da seleção oriental sobre uma equipe campeã do mundo no Catar. Na estreia do Grupo E, o país do Sol Nascente tinha conseguido o mesmo resultado sobre os alemães tetracampeões mundiais. O triunfo sobre a Fúria classificou o Japão em primeiro lugar na chave. A Espanha ficou com a outra vaga. Já a Alemanha e a Costa Rica voltam para casa mais cedo. A seleção asiática enfrenta a Croácia e a Espanha encara o Marrocos nas oitavas de final. Teve VAR no segundo gol, Denis. Aí eu ia te perguntar, na hora que eu tava assistindo, eu falei, nossa, preciso perguntar isso pro Denis. A bola não passou inteira, foi isso? Então, é uma situação bem complicada, Paulo. Nas imagens que eu vi, me parece que a bola passou inteira, Sim, mas no VAR eles conseguiram achar lá um pelinho lá que a bola não... Porque assim, na regra do futebol, Paulo, a bola tem que passar inteira da linha. Se tiver uma pontinha da bola na linha, é considerado bola dentro. Uhum. Pra mim, aquela bola tinha saído, né? Pra mim, realmente aquela bola tinha saído. Mas assim, pra falar a verdade, eu tô bem feliz que esse gol foi confirmado, viva o Japão. E porque se aquele gol é anulado, a Alemanha ela classifica, né? Então para mim tá tudo bem. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer. Se tivesse dado empate, a Alemanha ia classificar. A Alemanha classificava porque ela passaria o Japão em pontos. Então Entendi. Porque porque ela ganhou da Costa Rica. Porque se tivesse perdido da Costa Rica, aí não tinha jeito mesmo, era pá de cal mesmo. Não tinha nada. Jogar. Entendi. Então tá, ó, deixa eu só fazer uma coisa e falar pra você, porque amanhã a gente tem, claro, a gente tem Brasil e Camarões. É um jogo que não vale absolutamente nada pro Brasil, entre aspas, né, porque já tá com 6 pontos, enfim. Mas a gente sabe que o Camarões é um time que é engraçado, que é bacana, etc. Mas que é um time bom, né, Denis? Vamos assistir então para saber o que os brasileiros, o que a seleção brasileira vai enfrentar amanhã. Lá se vão 32 anos da histórica vitória de Camarões sobre a então campeã argentina do astro Diego Maradona na estreia da Copa do Mundo da Itália, em 1990.
Naquela ocasião, os Leões Indomáveis só pararam nas quartas de final. Mas desde então foram 17 jogos em mundiais e apenas um triunfo. A classificação ao Catar foi dramática, e não só porque se deu nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação contra a Argélia fora de casa. Na reta final das eliminatórias, o técnico Tony Conceição foi demitido por interferência do presidente da República, Paul Biya, dando lugar a Rigobert Song, ex-zagueiro da seleção camaronesa. Na Copa do Catar, o país africano estreou com uma derrota por 1-0 contra a Suíça. Horas antes do confronto com a Sérvia pela segunda rodada, o goleiro titular de Camarões, André Onana, foi expulso pela delegação, que alegou razões disciplinares. O jogador da Inter de Milão foi substituído por Devi Zepassi, na partida que terminou em empate dramático de 3-3 contra os sérvios. Para avançar, a seleção camaronesa precisa não só da difícil tarefa de vencer o Brasil, mas golear para superar a diferença no saldo de gols em caso de vitória da Sérvia ou empate contra a atual vice-líder Suíça. Gente, eu sou de humanas, eu não consigo nessa matemática doida aí que tem, eu sou de humanas, então ganhou, aí tem que ficar torcendo pro... Nossa, Denis, isso não é pra mim não, meu. Paulo, eu escolhi jornalismo porque não tinha matemática, Paulo, então... Aí você descobriu que tá errado, né? Tinha um pouquinho, mas a escolha foi boa, Paulo, a escolha foi boa, mas Camarões, para classificar, Paulo, no VT ainda eles foram bem, eles conseguiram resumir bem, mas a conta é bem complicada, porque Camarões precisa ganhar do Brasil, se a Suíça empatar, aí eles precisam golear o Brasil, como eles disseram, mas se a Sérvia ganhar, talvez não precisa nem de uma goleada. A única coisa é que a Sérvia não pode golear a Suíça, então se a Sérvia ganhar de 1-0 e Camarões ganhar de 1-0, aí no saldo de gols, Camarões consegue passar. Mas assim, amanhã vai ser aquela coisa, sai gol num jogo, atualiza a tabela, muda tudo. Sai gol no outro jogo, vai mudando tudo, né? E o Brasil só assistindo de camarote, Paulo. Amanhã a gente vai estar comentando a respeito disso daí, ó. Só para falar uma coisa. Na cabeça do Tite, o time que vai jogar amanhã é bom, né? Me disseram que vão colocar um monte de reserva e, enfim, já está tudo definido. Vamos acompanhar. Vai ser 100% reserva. Vamos acompanhar então para ver o que o Tite está aprontando para esse jogo de amanhã. A formação apenas com reservas foi confirmada pelo técnico Tite após o treino feito com portões fechados no estádio Grand Hamad, em Doha. Segundo a assessoria da CBF, a provável escalação teria Ederson no gol, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles na defesa, Fabinho, Fred e Rodrigo no meio, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli no ataque. A faixa de capitão no jogo contra Camarões deve ficar com o lateral direito Daniel Alves. Aos 39 anos, ele será o jogador mais velho a entrar em campo com a camisa da seleção brasileira numa Copa, superando Thiago Silva, de 38. Outros dois titulares que vão encarar a seleção africana, o volante Fabinho e o lateral esquerdo Alex Telles, conversaram ontem com a imprensa sobre a partida que acontece no estádio Lusail nesta sexta-feira, às 16h, horário de Brasília. Então, isso para nós dá um conforto também, né? De saber que o atleta que sai e o outro que entra mantém o mesmo nível, porque o professor e a comissão toda trabalham todos os atletas iguais, né, da mesma maneira. Então, quem entra sabe o que tem que ser feito. Então, não tenho dúvida de que a seleção está muito bem treinada e muito bem preparada. Quem vai jogar vai ter oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Então, o pensamento de uma equipe vencedora tem que ser sempre esse: entrar para dar o melhor e ganhar. Para o duelo contra Camarões, o Brasil já não terá à disposição Neymar e Danilo, ambos com problemas no tornozelo, nem Alexandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril. A CBF divulgou imagens dos 3 jogadores em tratamento. O lateral direito é quem está em situação mais avançada. Danilo iniciou o processo de transição para o campo, mas ainda não trabalhou com a bola. Isso é ruim ou isso é bom? Pensando lá na frente nas oitavas, hein, Denis? Não, em questão ao Danilo é muito bom, Paulo, porque ele tá voltando, né? O Danilo, ele hoje não dá para nem comparar a capacidade que ele tem comparado com o Daniel Alves, né? Hoje ele é muito mais forte, ele consegue, e o Tite ele já tem um sistema dele montado, que é um sistema
onde os laterais eles não sobem, eles não atacam muito. Então o Danilo ele faz mais a função mais defensiva, diferente do Daniel Alves, que ele ataca mais. O Daniel Alves ele tem mais habilidade, então ele consegue ajudar mais no ataque. Já o Danilo ele contribui mais com a defesa. Então, para o sistema do Tite, é melhor ter o Danilo à disposição. Então, isso já é uma coisa boa do Danilo estar voltando, já está na transição para o campo. Acredito que depois do jogo de amanhã ele começa a treinar com os jogadores e já é uma notícia boa para a seleção, né? E o Denis, a gente está vendo as imagens aí do treino, o treino é isso mesmo, né? Tem golzinho, tem o treino tático também. Na realidade, essa é a parte que eles abrem para a imprensa, para a CBF TV filmar, é isso, né? Isso, eles se fecham, né? Porque eles não querem dar, vamos dizer assim, arma para o adversário, né? Uhum. Então ele mostra basicamente o rachão, aquecimento, coisas do tipo, mas eles fazem os treinos, tem vários tipos de treinamento, Paulo. O Tite, eu lembro até da época do Corinthians, ele fazia muito treinamento de campo reduzido, né? Porque aí os espaços ficam menores e ajuda os jogadores a ficarem mais ágeis para receber a bola, tocar rápido e ser mais proativo nas jogadas. Aí são as Mas imagens ali do pessoal que está se recuperando, né? Se recuperando. Olha o menino Ney aí, ó. Aí, ó, o adulto Ney tá aí, ó, já tá conseguindo pôr o pé no chão, que falaram que ele não tava conseguindo pisar muito bem no chão, então na piscina, claro, o impacto na piscina é bem menor, né, então, mas já é um começo. Hoje até eu vi algumas matérias, alguns jornalistas falando que não acreditam que o Neymar jogue até as oitavas de final, acho que ele deve voltar, se possível, numa quartas de final, ou talvez até na semi. Vamos contar, esperar que ele surpreenda. Ou vai entrar na final para daí vai lá fazer o gol e ele foi o jogador da Copa. Não, ele não vai ser o jogador da Copa porque até ele não jogou muitos jogos, né? Ele não vai ter jogado muitos jogos. Ele vai ter uma boa participação, tudo, mas ele não vai ser considerado o jogador do Brasil da Copa, né? Eu acho que Dennis, tá mais pro Richarlison. Isso que eu ia falar, bicho. É Richarlison mesmo segundo. Richarlison segundo. Ele é o jogador da Copa, não é? Ele, pra mim... eu espero que ele seja o jogador da Copa, e não só pela parte de campo mesmo, mas pelo ser humano que ele é. Eu acho que ele é o maior do elenco do Brasil, ele é o jogador que mais merece estar ali, merece ter sucesso, merece carregar o Brasil. Denis, no final, o bom dessa pausa na realidade que eles têm agora é justamente porque esses jogadores poupados, eles podem dar o máximo nas oitavas. Então a gente vai ver o Richarlison jogando nas oitavas, só que, até pra gente entender um pouquinho, vai da cabeça do Tite. E muita coisa pode mudar dependendo do que acontecer nesse jogo contra Camarões, né? Pode ser que a gente não tenha aquela primeira equipe que jogou no primeiro jogo contra o Senegal nas oitavas, né? Isso pode acontecer, inclusive, né? Pode, Paulo. Eu, sinceramente, conhecendo o Tite, eu não acredito muito nisso. Porque o Tite, ele é muito pragmático. Ele defende o sistema dele. Claro, a vantagem do Tite, dessa Copa, pro Tite da Copa da Rússia, é que ele tá aceitando mais mudanças. Ele não tá também ficando muito engessado. Mas eu acredito que ele vai tentar manter o sistema o máximo que ele puder, mexendo, porque até para dar coletividade, entrosamento para os jogadores, então eu acho que ele vai tentar manter. Só que as lesões vai mudar. Por exemplo, o Alexandre que machucou, vai jogar o Alex Telles. O Alexandre é a mesma situação da lateral direita com o Daniel Alves. O Alexandre, ele é um jogador mais defensivo, ele quase não ataca, ele só joga na defesa. O Alex Telles, além de defender razoavelmente bem, ele ataca muito mais. Então, é diferente o jogador. Pro sistema vai mudar um pouco, ele vai ter que se forçar a ficar um pouco mais recuado, porque senão ele vai deixar o Brasil muito exposto. Então eu acho que o Alex Telles vai acabar jogando, porque eu acho que o Alexandre não vai estar à disposição nas oitavas. Mas aquilo que você falou, Paulo, foi perfeito, porque a seleção vai estar descansada. E eu acredito que o nosso adversário das oitavas de final, eles vão estar, amanhã eles vão estar jogando, vão estar entregando tudo, porque o grupo deles não tem nada definido. Então eles vão estar assim, no desgaste no topo, e o Brasil descansando. Então a gente já vai ter, além de ser melhor do que qualquer adversário que a gente for enfrentar nas oitavas, além de ser tecnicamente melhor,
fisicamente o Brasil vai estar muito superior, porque amanhã, dependendo de como acabar os jogos, eles vão estar esgotados, Paulo. Então, pra gente é mais uma vantagem para as oitavas de final. Boa, isso sem contar na realidade que os reservas vão conseguir pelo menos pegar um pouco de ritmo jogando um tempo inteiro ou um jogo inteiro, né? E são 5 substituições, o Denis, é isso? São 5 substituições. São 5 substituições. Ele ainda pode brincar, né? O Tite. Sim, ele pode, porque eu acredito que ele vai botar todo mundo para jogar, porque como ainda é um jogo que pro Brasil não vale muita coisa, ele quer dar moral para todo mundo se sentir importante. Então amanhã vão entrar 11, assim, os 11 reservas, só que boa parte desses reservas já jogaram, já entraram. Alguns vão estrear nessa Copa, então isso é uma coisa boa. E durante o jogo eu acho que vai entrar o Everton Ribeiro, o Pedro, são jogadores que ainda não tiveram oportunidade, até para eles se sentirem importantes. Eu achei que o Pedro ia entrar como titular mesmo, sabia? Eu acho que não, porque eu acho que o Tite levou só porque eu acho que estavam fazendo muita... Assim, o Pedro merece estar lá, ele merecia estar lá, mas eu acho que ele estava sendo muito pressionado para levar. E aí o Tite... Porque a seleção, Paulo, a seleção não faz muitos jogos no Brasil. Quando ela faz amistosos, tem que acabar fazendo na Europa, porque já os países europeus não podem mais fazer amistosos com a seleção brasileira, e não querem. E aí o Brasil tem que ficar jogando com o país africano, asiático, e por causa da distância acaba fazendo os amistosos na Europa. Então já há um distanciamento da seleção com a população do Brasil. Então se o Tite começa a tomar decisões que desagradam a população, além desse distanciamento que tem, começa a gerar já um desconforto. Então eu acho que o Tite falou, vamos agradar o povo. O Pedro é bom também, ele não vai chegar lá e vai atrapalhar, nada disso. Se for preciso ter um centroavante com mais presença de área, ele vai fazer o papel dele, ele é bom. E ainda fica de bem com todo mundo. Então eu acho que o Tite vai colocar o Pedro para jogar amanhã, vai colocar o Everton Ribeiro, que também é do Flamengo, acho que ele vai jogar, eles vão entrar no segundo tempo, porque para todo mundo se sentir útil, se sentir participando da seleção. E também é bom que dá ritmo, foi o que você falou, porque amanhã a gente não sabe se nas oitavas acontece algum acidente ali, precisa trocar alguém, o Brasil sai perdendo algum jogo, precisa modificar o sistema. Os caras estão ativos, né? Então eu acho que vai ser... Jogar com as reservas pra gente amanhã vai ser uma coisa muito boa. Vamos ver. É isso aí. Muito bom. Por isso que a gente tem o Denis aqui. Né? Tipo isso. Mas hoje você foi bem, Paulo. Hoje eu tô bem. O Tony não. Você viu que alguém comigo hoje aqui. Não, mas o Tony, ele está debilitado nesse momento, então a gente tem que entender que, né, o Tony, o Tony troca, não tem aquele, como é que chama, o troca-letra lá do Patolino? Patolino troca letra. Hortelino troca letra, né? O Tony é o Tony troca-botão. É a mesma coisa. Hoje... Mas deixa eu aproveitar aqui para ler algumas mensagens. Fica aí, Denis. Olha só aqui. Olha lá, ó. Marcela. Boa noite, Paulo. SBR News brilhando e ajudando o imigrante sempre. Parabéns e vai, Brasil! Vai, Bill! Né? Tipo, bora, Bill! Crazy Mummy na América. Morrendo de pena da Alemanha. Só que não. Essa Copa é do Brasil e a final será entre as seleções latino-americanas, menos a Argentina, que ela vai embora antes. Ó, você viu isso aqui, Denis? Ó, ela tá fazendo uma previsão, assim. Como fala, uma previsão, ela tá com a bola de cristal. Amanhã eu vou até chegar perto, eu vou perguntar pra ela o que ela tá fazendo. A gente vai assistir o jogo do Brasil na casa dela, então eu vou tentar descobrir como que ela tá chegando nessas predições aí. Romero Jara, esse treinador no Camarão parece o treinador do Senegal. Igualzinho, parece irmão. É mesmo? A gente não tem mais pra mostrar, senão a gente colocava aqui. E aí tem um cara aqui, Brasileiros pela América. Vamos, menino Ney. Paulo vai vestir a camisa 10 amanhã. Amanhã ele vai de 10, o Paulo. Amanhã o jornal vai ser gravado, só de raiva. Eu não vou fazer o jornal, viu, mãe? Não, vou fazer assim. Dá um jeito de ir aí. Não, tô brincando. O jornal amanhã é ao vivo e eu vou estar aqui, não vou vestir a camisa. Não posso usar a camisa aqui. Olha só, eu uso isso aqui, Denis. Eu não posso usar a camisa da NASA. Entendeu? Mas olha só.
falando em Neymar, quem vai ser o capitão da seleção amanhã é o Daniel Alves, pô. Daniel Alves vai ser o capitão. E olha só que fizeram a pergunta pra ele. E eu tava esperando essa pergunta na coletiva, de como é que ele tá lidando com as críticas. Olha o que ele respondeu. Boa tarde, Daniel. Aqui, Isabelle Costa, R10 Score. Sua convocação que é a mais contestada, né? E eu não lembro se você chegou a falar, se chegou a dar alguma declaração após a convocação na imprensa. E, novamente, volta a ser contestada a sua escalação e também a questão de ser o capitão. Como é que você tem lidado com isso e ainda mais por uma questão técnica também para o time, para a seleção? A vida me ensinou que quando você coloca a sua mente naquilo que você quer, quando você coloca trabalho, quando você coloca dedicação, quando você coloca proceder naquilo que você quer, ela te leva a lugares imagináveis. E é o que a vida me está presenteando agora, com estar aqui ainda na seleção, com formar parte dessa trip, né, que está fazendo essa viagem, que eu tenho certeza que vai ser única. E é o que eu tratei de fazer durante todo esse tempo. São 16 anos na seleção brasileira, colocando todo o meu melhor em pró e a serviço da seleção brasileira. E a vida, ela sempre premia, eu acho, aquelas pessoas que amam o que fazem, aquelas pessoas que realmente se entregam de corpo e alma na sua missão. E a minha missão na seleção brasileira sempre foi essa, e volto a insistir. Eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei durante todos esses 16 anos. É normal que as pessoas contestem, né, pela idade, ou de repente não está no meu melhor momento, mas eu acho que não é a seleção brasileira e a Copa do Mundo, não é simplesmente estar no melhor momento nos teus clubes, é estar no melhor momento aqui dentro da seleção brasileira. E isso é que eu trato de fazer, né, desde que 2003, desde que eu formei parte da seleção brasileira pela primeira vez, é o que eu tenho procurado fazer. E por isso eu acho que estou aqui. Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, é isso que ele tá fazendo, tá passando aí, né? Sim. Vai aposentar depois, não vai? Vai. Ele tá sem clube, né, Paulo? Ainda, além de tudo, ele tá sem clube, mas o Daniel, ele é um político, né, Paulo? Ele é muito inteligente, assim, ele é um jogador acima da média, intelectualmente falando, assim, ele é muito inteligente. Como capitão, ele é um bom liso, capitão, né, Paulo? Ele é um bom capitão, Paulo. Eu acho que, assim, eu tenho minhas restrições do fato dele estar lá, porque pra mim, quem tem que estar na seleção, eu discordo um pouquinho da posição dele, que pra mim, quem tem que estar na seleção é quem tá jogando bem, em alto rendimento, hoje. Então, se a pessoa tá performando no melhor dele, ele tem que estar na seleção. O Tite, além disso, ele pensa em questão do grupo, que nem o Daniel Alves, num outro trecho da entrevista, ele fala, isso também é legal do lado dele falar, porque ele também não tá lá para causar problema, né? Porque tem cara, medalhão, que vai pra seleção, Paulo, e acha que tem que jogar todo o jogo, que tem que ser titular, que tem que ser capitão. Ele falou na entrevista, se botarem eu para tocar pandeiro, eu vou dar meu melhor e vou tocar pandeiro pra seleção. Se ele tiver que carregar o colega, se ele tiver que ficar só no banco ajudando, então nesse ponto isso é muito legal, porque ele tá lá para ajudar. Ele não tá lá para fazer a diferença, Paulo. Ele não vai fazer a diferença. Ele pode, por exemplo, no jogo de amanhã, dar uma assistência, fazer até um gol, alguma coisa. Mas ele não vai ser um destaque nas oitavas. Ele provavelmente não vai jogar. E amanhã acho que vai ser o único jogo dele. Vai ser o primeiro e último jogo dele. Provavelmente. Só se assim, o Militão, se o Danilo não voltar, provavelmente o Éder Militão, que é zagueiro, mas joga improvisado na lateral, se o Militão não estiver performando bem no jogo das oitavas, o Brasil estiver precisando ser um pouquinho mais agressivo, talvez ele jogue. E ele não vai comprometer, porque ele é bom. Mas, só que até no momento... Isso que você falou agora há pouco, dessa questão de tocar pandeiro, foi até uma outra pergunta que fizeram pro Tite. Aí o Tite respondeu, olha só o que ele falou. Tite, como o Daniel Alves acabou de falar, ele realmente fala muito bem, né? E de uma forma muito simples, ele definiu porque ele não jogou as duas primeiras partidas. Ele disse que você precisava de um bom jogador de defesa e ele é um bom jogador de ataque. Eu queria saber se foi isso mesmo, se vai ser assim.
numa eventualidade daqui para frente, a gente ainda não sabe a condição do Danilo para voltar ou não nas oitavas de final. Por aí, foi isso que definiu, por exemplo, a titularidade do Militão em relação a ele, Daniel Alves? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A gente tem jogadores com características diferentes. Quando ele fala de ataque, eu trago um pouquinho mais para trás, que é de construção, de armação. Um jogador que tem virtudes técnicas impressionantes. E quando se vê ele no dia a dia treinando, elas impressionam. E por isso que ele tem essa longevidade em alto nível. A exigência dele não é física, até porque ele nunca foi um jogador físico. A exigência dele não é velocidade, até porque ele nunca foi um jogador de velocidade. É um jogador técnico na sua essência. E compete a nós, compete a mim, dar uma estrutura conforme o jogo for, conforme o jogo pedir, poder entrar, para ter essa possibilidade de utilização ou de um outro jogador que faça uma função mais de marcação, como o caso do Danilo, ou de mais força e de saída, de velocidade em condução, que pode ser o Militão, dessas variáveis. Ô Denis, você fala que o Daniel é liso, mas o Tite é mais liso ainda, né? O Tite ele é esperto, né, Paulo? Ele não é bobo, mas você viu que esse trecho do Tite falando eu não tinha nem visto. E foi exatamente assim, basicamente o resumo do que eu falei, né? Exatamente. Por um lado é até bom, porque não tem laterais com a mesma característica. Porque se o Brasil precisar jogar diferente, a gente tem jogadores com características diferentes. Mas o meu único ponto é que o Daniel ele não vinha jogando, né? Ele não estava jogando, ele estava no Barcelona até um ano atrás, reserva, não jogava. Depois ele mudou para o México, foi para o Tigres do México. Lá eles jogaram muito mal, o Daniel jogou mal, o time dele jogou mal, fisicamente ele não veio bem, tanto que o Tigres do México chegou a anunciar que ele estava fora da Copa, aí ele desmentiu e postou vídeos treinando, falando como que eu rompi os ligamentos do joelho se eu tô fazendo esses exercícios e tal. E aí o Tigres depois veio, abafou e falou que foi um equívoco deles lá e tal. Mas assim, ele não estava jogando em alto rendimento, assim, ele não estava numa liga das mais fortes. E a gente tem outros jogadores melhores, mas assim, ali ele tá lá para dar apoio pro elenco, porque os caras gostam dele, ele é um cara bom de grupo e porque ele se machucou pouco tempo antes da Copa da Rússia. E aí o Tite tem aquelas coisas de merecimento, aquelas coisas dele. E aí, porque ele ficou de fora da última Copa, e aí o Tite quis dar essa moral pra ele, mas eu acho que vai ser a Copa do Hexa. Vai ser a Copa do Hexa, vai entrar pro currículo do Daniel Alves, vai ganhar mais dinheiro, o Neymar vai ficar mais rico ainda do que ele já é rico. Mas vamos falar dos jogos de amanhã. O que a gente tem de jogos pra amanhã, Denis? Fala aí. Vamos lá, amanhã, Paulo, a gente vai começar com o grupo H, tá? Vai ter Gana e Uruguai, que é outro grupo da matemática, tá? Que não é a nossa área, né? Então, para os nossos irmãos poderem classificar, eles têm que ganhar de Gana e torcer para Portugal ganhar da Coreia do Sul, tá? Que eu não sei se vai ser tão fácil para Portugal, porque eu acredito que Portugal deve poupar também, porque eles já estão classificados. Então, acredito que eles devem poupar alguns jogadores. Então, talvez a Coreia possa surpreender. E para Gana classificar, tem que ganhar do Uruguai e também torcer por Portugal. Então, assim, para a Coreia classificar, ela tem que ganhar do Uruguai e tem que torcer para os jogos para o Uruguai ganhar de Gana, mas não com muitos gols. Então, assim, é uma matemática bem complicadinha. Então, assim, amanhã todos os jogos vão ser divertidos, assim, para acompanhar, porque... Denis, deixa eu só falar aqui, ó, do grupo H que a gente estava vendo aqui, né, no telão. A gente tem no grupo H esse, né, tipo, tá muito parecido, né? Portugal já tem 6 pontos, né? Gana tem 3, Coreia tem 1, Uruguai tem 1. Tá na mesma situação que a gente tava ontem, por exemplo. Todo mundo tem chance aqui. Sim. Então é isso todo que você tava falando tem chance. agora. Todo mundo tem chance. Mas a gente já sabe que aqui já tá, né? Aqui já tá ticado. Mas desse grupo, sim, quem que é melhor sair aqui junto com Portugal? Pra gente... é melhor que classifique ou a Coreia ou Gana. Pensando Coreia ou Gana, aqui, pensando na Coreia questão do time mesmo, né? Então Coreia ou Gana aqui, né? Porque o Uruguai porque se passar o Uruguai, eles têm um time mais velho, mas assim, eles são muito
vamos dizer assim, eles são muito, como que eu posso dizer, São muito Paulo? sul-americanos, né? Eles são sul-americanos, eles têm o sangue correndo na veia. E assim, às vezes, quando eles precisam ganhar um jogo que é tranquilo para eles ganharem, talvez eles não ganhem. Eu vou ter que repetir aqui o que eu ouvi do Tony agora, no meu ponto. Eles têm muita gana. Tudum. É o tiozão do... Ô, G Ferreira, viu? É o tiozão do pavê, exatamente, bem isso mesmo. Vamos então para os outros jogos do grupo do Brasil, Denis. Então vamos lá. No grupo do Brasil, a gente vai ter Sérvia e Suíça jogando. Também eles precisam vencer de qualquer jeito. A Sérvia, se quiser classificar, ela tem que ganhar da Suíça, fazendo o máximo de gols possíveis, para ela não correr muitos riscos. Camarões é mais complicado porque eles têm que ganhar do Brasil, se possível, ganhar bem do Brasil. Se ganhar por placar mínimo 1-0, 2-0, aí tem que torcer para a Sérvia ganhar o jogo deles, porque se empatar e Camarões não golear, Camarões está fora, e classifica a Sérvia com um empate. Então também é outro caso da matemática maluca. Quem que é melhor aí, Denis? Para nós? Para nós, acho que só a Suíça ficando de fora já tá bom. Porque a Sérvia demonstrou tá bem, não tá lá aquelas coisas. Camarões também não vai aguentar um tranco muito forte. Eu, sinceramente, eu nem acredito que Camarões consiga ganhar do time reserva do Brasil. Eu acho que o time reserva do Brasil é um time bem bom, bem ajeitadinho. Tem muita gente que fala, mas eles não são entrosados. Eles treinam junto todo dia, Paulo, porque o time reserva sempre faz jogos contra o time titular. Então eles estão jogando junto e estão tendo um enfrentamento, Paulo, muito difícil, porque esse time reserva fica enfrentando em todo o treino o time titular. Então eles não estão fazendo treino contra o time B de não sei quem, contra uma seleção mais fraca. Não, eles estão jogando contra o time titular. E engana-se quem acha que os caras, por ser reserva, não acaba entregando muito nos treinamentos, porque os caras que são reserva, eles querem uma pontinha, ou para tentar ser titular, ou tentar mostrar pro Tite, Tite, se você precisar de alguém durante o jogo, eu tô aqui. Então nos treinos, eles entregam tudo, Paulo. Eles tentam ganhar do time titular. Então, assim, questão de enfrentamento, eles estão preparados. Então eu acho que Camarões não vai ter vida fácil contra o time reserva do Brasil. E aí aqui, se a gente for olhar aqui na tabela, a gente tem o Brasil aqui que já foi, né? Aí a gente tem Suíça, que tá mais pra Suíça passar do que Camarões e Sérvia, pra ser bem sincero. Pelo número aqui, um empate já deu pra Suíça, né? Essa aqui é a história. Sim. Né? Agora, vamos pensar no que a gente tem visto nessa Copa. Sei lá, cara, eu acho que a Sérvia seria bastante interessante, ia ser um jogão de bola que a gente ia ver depois, mais pra frente, pra quem for enfrentar a Sérvia, claro, né? Essa aqui é a situação. Ô, Denis, deixa eu antes de qualquer coisa, amanhã você vai assistir o jogo aonde mesmo que você falou? Eu vou assistir na casa do Humberto Dalini, que já participaram aqui da USBR TV, que eles falam tudo de astronomia. Eu quero saber onde é que tá o foguetão da NASA. Ele vai vir contar pra gente aqui onde é que tá o foguetão da NASA. Até ontem a gente conseguiu observar a Lua no telescópio, foi muito legal, uma experiência que eu nunca tinha. O que você falou que você estava fazendo mesmo, quando você falou que você estava pela primeira vez? Você foi analisando a Lua? Observando a Lua. Você não falou isso, você falou outra coisa aí que te corrigiram. Mas tudo bem. Deixa eu só te falar aí, ele direto lá do estúdio do Ursão e Feiozinha, é um podcast do Denis e da Letícia Tagliamore, do Let It Go, logo ela volta com Let's Go, e aí a gente vai ver que o negócio para esse mês de dezembro promete, porque fora isso, terminando a Copa, a gente começa o território da bola com o Denis aqui, falta agora só os últimos detalhes, porque a gente já viu que tudo é possível na USBR TV. Denis, obrigado. Uma boa noite para você, espero que amanhã você tenha um bom dia, já que é meio-dia aqui, que é o horário do jogo. Eu vou assistir também e a gente vai conversando ao longo do dia à noite, a gente tem a cobertura completa do que aconteceu no Jogo do Brasil. Tá ótimo, obrigado, Paulo. E certeza que a gente vai ter um bom dia amanhã. Nós estamos classificados, mas vai ser um bom dia para confraternizar, a gente aproveitar, assistir os jogos, se divertir um pouco, mas... Às 6 horas a gente vai estar... Agora 6 não, né? A gente vai estar, na verdade, às 9 horário de Nova York, né? Não, isso é só na segunda-feira, só a partir de segunda-feira. Na segunda-feira? Então amanhã, 8h30 a gente está aqui.
É 6h30 horário local aqui e 8h30 horário de Nova York. A gente está aqui falando muito do fechamento, né? Exato. Que amanhã fecham a fase de grupos e vendo aí a gente vai poder falar bastante de todos os mata-matas e fazer nossas projeções aí. Amanhã a gente vai ter todas as tabelas para a gente poder acompanhar o que vem na próxima fase e os próximos jogos e entender o que fica, o que é, o que não é. Então tá, Denis, obrigado, boa noite para você, viu? Boa noite, Paulo, um abraço.